Olá, sou Isabel Reis, professora do curso de Pedagogia da UENG, Unidade Passos. Nesta videoaula serão abordadas algumas questões vinculadas às tendências pedagógicas que fazem parte da história da educação no Brasil. Para realizar uma breve retrospectiva histórica, recorrerei a dois autores. José Carlos Libânio, com a publicação Democratização da Escola Pública, a Pedagogia Crítico-Social dos Conteúdos, e Ilma Passos Alencastro Veiga, quando percorrerei por algumas questões tratadas por esta pesquisadora no capítulo 2 da publicação A Prática Pedagógica do Professor de Didática. Libânio define a prática escolar como a concretização das condições que possibilitam a realização do trabalho docente. Este autor enfatiza que as condições que asseguram a realização do trabalho docente não se reduzem ao pedagógico, visto que a prática escolar está vinculada a questões sociopolíticas que configuram concepções de homem, de sociedade, de escola. Em seus estudos, Libânio sistematiza as tendências pedagógicas em duas categorias: a pedagogia liberal e a pedagogia progressista. Segundo este autor, a tendência pedagógica liberal possui 4 subdivisões, enquanto que a tendência pedagógica progressista possui 3 subdivisões: tendência liberal tradicional, tendência liberal renovada ou escola nova, tendência liberal renovada não diretiva, que propõe uma educação centrada no aluno e nas suas próprias percepções, enfatizando os processos de desenvolvimento das relações e da comunicação e considerando as relações e a comunicação como fatores importantes para a transformação das percepções do alunado. A tendência liberal tecnicista subordina a educação à sociedade capitalista, ao assumir a demanda da formação dos recursos humanos, focando na preparação de mão de obra especializada para a indústria e articulando o ensino ao sistema produtivo capitalista. As 3 subdivisões da tendência pedagógica progressista são: tendência progressista libertadora, na qual se localiza a pedagogia proposta por Paulo Freire, tendência progressista libertária, tendência progressista crítico-social dos conteúdos ou histórico-crítica. Para pensar a respeito dos pressupostos que caracterizam as tendências pedagógicas liberais, é importante ressaltar que, tratando-se em especial de tendências pedagógicas, o termo liberal não assume o sentido de algo avançado, democrático ou aberto. Libânio chama a atenção para o fato de que a doutrina liberal está vinculada ao sistema capitalista e tem por característica justificar o capitalismo, defendendo os interesses individuais da sociedade. Segundo Libânio, as tendências liberais, sejam elas conservadoras ou renovadas, defendem a ideia de igualdade de oportunidade, sem, no entanto, focar questões vinculadas às desigualdades sociais. Na tendência pedagógica liberal tradicional, os conteúdos e procedimentos didáticos não têm relação com o cotidiano do aluno e nem tampouco com as plurais realidades sociais. Para esta tendência pedagógica, o papel da escola é voltado para a preparação moral e intelectual do aluno, considerando, no entanto, a cultura numa perspectiva enciclopédica. À escola cabe a formação cultural do aluno, e esta formação é realizada por meio da memorização de conteúdos que são repassados pelo professor, que exerce uma relação de autoridade em relação ao aluno. Os conteúdos pedagógicos expressam verdades dogmáticas, que, portanto, não são questionadas.
A metodologia da pedagogia tradicional é baseada na exposição dos conteúdos enciclopédicos, livrescos, tratados como verdades estabelecidas. Portanto, a aprendizagem é pautada na repetição dos conteúdos, até que seja efetuada a assimilação dos mesmos, na realização também de exercícios que medem a capacidade do aluno decorar os conteúdos e na disciplinarização do pensamento. O término da Primeira Guerra Mundial, em 1918, provocou novas perspectivas em torno da educação e da cultura no país. Os anos 20 do século XX representaram um período de grande efervescência e transformação cultural no Brasil. No campo da educação, a busca por difundir o ensino formal através da sua ampliação e do combate ao analfabetismo impulsionaram novos horizontes para a educação brasileira. Ilma Lencastre Veiga ressalta que é justamente na década de 1920 que as ideias pedagógicas tradicionais são revistas ao serem questionadas pela versão da pedagogia moderna. A década de 1920 é marcada também pela criação da Associação Brasileira de Educação, em 1924. São realizadas diversas conferências nacionais de educação e, segundo Saviani, a concepção humanista moderna de filosofia da educação ganha força. Segundo Ilma Lencastre Veiga, durante o período situado entre 1930 e 1945, duas tendências se fizeram marcantes na educação. A humanista tradicional, representada pelos católicos, e a concepção humanista moderna, representada pelos pioneiros. No livro A Prática Pedagógica, do professor de didática, Veiga refere-se a Saviani quando este autor estabelece contrapontos entre a concepção moderna de educação e a tendência pedagógica tradicional. Veiga e Saviani destacam que, diferente da visão tradicional da educação, que é centrada no adulto que exerce a função de professor responsável por transmitir os conteúdos a serem assimilados pelo aluno, a concepção humanista moderna da educação desloca o eixo do processo educativo para a criança, que vivencia o lugar de educando. Isto altera radicalmente os pressupostos da aprendizagem, uma vez que na concepção moderna da educação não caberá à criança, ao educando, ter que obedecer e cumprir esquemas pedagógicos pré-definidos de maneira fechada. Na década de 1930, a concepção moderna da educação toma corpo no Brasil, favorecendo a divulgação e fortalecimento do ideário escola novista, que se opõe em diversos aspectos à tendência liberal tradicional. Para a concepção humanista moderna, o aspecto psicológico da criança passa a ser considerado e a experiência da criança é, então, valorizada. Contudo, nas décadas de 1930 e 1940, a concepção humanista tradicional também mantém sua força, sendo representada por grupos católicos. Ilma Lencastre Veiga sinaliza que a origem da didática, enquanto disciplina vinculada aos cursos superiores de formação de professores, está ligada à criação da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, em 1934. As outras três tendências são subdivisões da pedagógica progressista. A tendência pedagógica libertadora, proposta por Paulo Freire, a pedagógica libertária, representada por defensores da autogestão pedagógica, e a tendência pedagógica crítico-social dos conteúdos ou histórico-crítica, que confronta criticamente os conteúdos com a realidade social. Libânio ressalta que as tendências pedagógicas progressistas,
libertadora e libertária apresentam em comum a busca pela libertação do autoritarismo e a valorização da experiência vivenciada pelo alunado e pelo professor, pelo educador. Questões essas que são compreendidas nas tendências libertadora e libertária como bases da relação educativa. Do coletivo é gerada uma potência necessária para que o grupo realize sua autogestão. Para estas duas tendências pedagógicas, o processo de aprendizagem mediado pelo grupo e por suas interações é fortemente valorizado. Nestas tendências situam-se as modalidades de educação não formal e popular. Ao referir-se à tendência progressista crítico-social dos conteúdos, ou histórico-crítica, Libânio retoma a questão da valorização dos conteúdos. No entanto, esta tendência pedagógica compreende que os conteúdos são vivos e, como tal, são inseparáveis das realidades sociais. A tendência progressista crítico-social dos conteúdos entende que, sendo a escola parte integrante do todo social, o agir da instituição, escola, e a ação realizada na escola devem perspectivar a transformação da sociedade como objetivo das práticas educacionais. Os pressupostos sobre o papel da escola se transformaram ao longo do tempo, modificando também as maneiras de se pensar o papel da aprendizagem, as relações docente e discente, as técnicas pedagógicas, as maneiras de compreender o papel da avaliação. O modo como os professores realizam um trabalho pedagógico revela pressupostos teóricos que necessitam ser conhecidos pelo docente, no intuito de que a prática pedagógica utilizada e as teorias de aprendizagem possam corresponder com as situações da aula, com as realidades e culturas dos alunos e com os desafios propostos pelo currículo escolar e pela vida social.